E aí, galera, sejam bem-vindos ao Cafeinados, seu programa sobre cultura pop e a vida. Eu sou Edu Brandão e estou aqui com meus queridos amigos Márcio Martins e Tati Silva. Deem olá para nossa audiência, galera. E aí, gente, tudo bem? E aí, gente, chegamos. Vou falar o chegamos porque geralmente a fala da Tati ela não falou, né? Fazer então a bobagem pra falar dela. Antes da gente começar a entrar no nosso assunto de hoje, lembrar vocês de se inscrever aí no nosso canal e já deixar o seu like, porque isso ajuda bastante a gente, é muito importante. E passar nas nossas redes sociais lá no @cafeinados3, sempre com conteúdos muito legais por lá. Falando sobre o assunto de hoje, quão legal seria se você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa que você fez de errado, ou ir pro futuro e ver alguma coisa que você ainda não sabe que vai acontecer na sua vida. Vocês acham que seria legal? Seria muito, porque se eu olhasse pro meu futuro e ver que eu continuar pobre, eu ia chorar. Bom, hoje a gente vai falar sobre Viagem no Tempo, mas não especificamente sobre todos os filmes que englobam Viagem no Tempo, porque o cinema tem vários filmes sobre isso, vários conceitos sobre Viagem no Tempo, mas hoje a gente vai falar sobre um em específico, que é uma das maiores trilogias do cinema. O papo hoje é sobre De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro é um filme que foi desenvolvido e escrito pelo Zemeckis e pelo Bob Gale. O primeiro filme foi ao ar em 1985 e teve um orçamento modesto de 19 milhões, que gerou aí uma bilheteria de quase 400 milhões, foram 383 e alguns quebrados. E é um filme aí de ficção, ele mistura uma ficção científica com aventura, tem um pouco de comédia e um pouquinho de romance também, e ele conta a história do Marty McFly, que é um adolescente que acidentalmente volta no tempo e acaba interferindo aí na linha do tempo, onde ele conhece os seus pais e acaba mudando a linha do tempo onde eles se apaixonam, e ele tenta aí, que é um evento canônico, né, que é quando eles se encontram, se apaixonam, e aí vão ter a família, e que gera aí em ter os filhos, ele e os irmãos, mas ele acaba interferindo nesse evento, que é um evento seria um evento muito importante, e com a ajuda do Dr. Brown, ele volta para 1955, né, então, ele tem que ajuntar os pais de novo, fazer com que eles se apaixonem novamente, e 2, voltar pro ano dele, que é 1985. Michael J. Fox é o protagonista da trilogia, junto com Christopher Lloyd, que é o Dr. Emmett Brown, que faz todas as aventuras aí junto com ele nos 3 filmes. Pra começar o papo, vou perguntar pra vocês se vocês gostam de como que o filme, ele trata a viagem no tempo, né? Porque a gente tem vários filmes que falam sobre isso de formas diferentes, e eu queria saber como que vocês acham que ele aborda a viagem do tempo nessa trilogia. Acho que primeiro, o filme sobre viagem no tempo é sempre complicado, né? Porque se a gente acaba pensando muito, fala, mas se eu me encontrar e voltar e isso acontecer, então eu tava lá, não tava, quem aconteceu? Então é difícil de fazer, mas eu acho que De Volta para o Futuro, principalmente o primeiro, né, que introduz a gente nessa temática, é muito bem amarrado, assim. O roteiro é muito bom, o desenvolvimento da história, o jeito que eles vão colocando elementos ali, e como o Eduardo falou na introdução, a forma que o Marty vai interferindo nos acontecimentos, que ele vai encontrando pessoas, que ele faz, que a mãe dele se apaixona por ele mesmo, né, quando ele volta no passado, tudo vai, derivando um outro acontecimento, e são coisas que vão impactar diretamente nos outros 2 filmes. Então, eu acho que é tudo muito bem amarrado, muito bem construído, assim, pra dificuldade que é fazer um filme de viagem no tempo, de você não dar um deslize ali, né, no roteiro, não tirar um negócio do nada. Então, De Volta do Futuro é muito bom nisso, e é muito bom também porque é aquele filme de sessão da tarde. Usando uma frase que a minha namorada usou, o filme envelheceu bem. Acho que envelheceu muito bem. Tudo bem se eu discordar de vocês em algumas coisas? Não! Depois Assim, eu sou o agente do caos e das trevas aqui da desordem. não, vamos lá. Eu acho que o filme, óbvio que é bom, até porque senão, né, depois de tantos anos já teria se esquecido, mas é um filme que não importa a roda que você jogar, a galera vai saber do que é, do que se trata. Então eu acho que ele tem que ter o mérito dele, mas talvez eu esteja pegando um pouquinho no pé, um pouco demais, mas eu preciso fazer isso. Porque assim, metade da trama, ou talvez 70% da trama, acontece porque o Martin é burro, entendeu? É tipo as visões da Raven, ela tem a visão que vai dar errado porque ela vai fazer uma merda e vai acontecer aquilo.
entendeu? Eu me lembrou aqui um pouquinho Riverdale, né? Todo o arco de Riverdale se resume em um Art fazendo merda, aí tem que arrumar. Mas aí o que acontece? De Volta pro Futuro. O Martin é burro, aí as coisas acontecem, e aí ele causa as coisas, ele tem que arrumar as coisas. E quando ele vai arrumar as coisas, ele piora um pouco as coisas. Tudo bem, tem que acontecer para o filme rolar. Mas eu senti falta de uma coisa um pouquinho a mim, sabe? Tipo, ele tem que ser burro sempre. Ai, estamos aqui, ó, finalizando o arco, agora vai dar tudo certo. Aí pronto, alguém falou que ele é medroso e o mundo caiu, como diz Maísa. Meu mundo caiu. Ah, gente, pelo amor de Deus. Ai, eu vou voltar lá, eu vou morrer aqui, mas ele me chamou de covarde, então eu vou voltar. Sendo que falta um minuto lá pro nego pra ele entrar no carro, sair correndo e salvar as coisas. Ah, gente, por favor, desculpa. Tudo bem, o filme é bom, aí o filme envelheceu bem. Verdade, verdade. Adoro os cálculos que eles fazem, as coisas, embora não entenda nada, acho muito interessante, aquilo me prende. Agora tem umas tramas, tudo bem, filme de sessão da tarde. Talvez eu esteja cobrando um filme grandioso. Não, mas caga tudo, porque eu quero. Ih, me chamou de covarde, agora eu vou ter que detonar tudo aqui, porque foi o costume deusinho. Óbvio que no final do terceiro, ele meio que trata isso, né, como tem terapia, mas ele consegue conscientizar, né, na hora da corrida, que ele vai se redimir. Mas só precisou de 3 filmes pra ele fazer a coisa certa. Que bom, tudo bem, ótimo, mas o filme é ótimo, mas ele é burro, irritante, quer dar um socão às vezes. Ele É cresceu isso. com a aventura, né? Ele Ali no é- final, a gente tem uma Evolução do personagem. Uma o arco evolução do dele, personagem. Ele termina diferente. No último minuto, aí depois sobe o letreiro. Now the world don't move to the beat of just one drum. Não, mas ele tem 17 anos também. Levante a mão que quem não era imprudente quando era adolescente. Tudo bem, não, a gente é até hoje, quase 30. Então. Mas e daí, cara, o filme, eu tô cobrando um filme que toda hora que é muito burro, não E podia eu ser não outra falo, coisa. falo nem que ele seja burro, assim, eu acho que ele é impulsivo. Um temperamento jovem, né? Uma coisa meio que impulsiva, assim, você não vai deixar nada passar, tipo assim, sabe, me xingou, eu vou... Entendeu? Temperamentos Isso. impulsivos, nesse sentido. O cara tem 2 metros e tá com 4 capangas, mas ele me chamou de covarde, eu vou voltar lá com meu 1,60 e estragar a coisa toda. Exatamente. Sério? Eu acho que, principalmente por causa do primeiro filme, pelo menos foi uma percepção minha, tá? Parece que ele quer ser o meio oposto do pai dele, né? Que o pai dele no primeiro filme é covarde. Exatamente, O pai dele é medroso, então Sim. ele rejeita isso. Então acho que também tem muito a ver com isso. Eu discordo. Ele do não que a Tati querer ser falou. igual. Eu discordo não, ele é muito imprudente. Não diria burro, ele é imprudente, impulsivo. Ele é um adolescente. E adolescente, se você é adolescente e tá assistindo isso, saiba que você é assim. Imprudente. Imprudente, exato. Tá chamando você de burro se você é adolescente e tá comparando você com Martin. Gente, eu entendo falei que que tem que Martin é burro, acontecer. tá? Faz sentido, tá? Ele não querer ser igual ao pai dele. Inclusive, deram uma forçada no pai dele, mas ok. Faz sentido ele não querer ser igual ao pai dele. Faz sentido, você percebe que ao longo da trilogia, o filme constrói ele, faz ele ver, entendeu? A história. Faz ele ver que as coisas só dão errado porque ele está fazendo merdinhas. E lá no final, nos últimos 10 minutos, ele entende e evolui. O meu ponto é, não podia ser um pouquinho antes? Não podia ter outra coisa que puxasse a trama? Entendeu? É isso. Entendi. Mas o filme é bom. O doutor é maravilhoso. Vou ser fã dele pra sempre. Entendeu? Adoro, assim, a trama, as coisas. Mas queria mais alguma coisa, sabe? Alguma coisa, outra coisa. 3 filmes e o enredo dos 3 filmes são baseados em um cara. Ninguém podia chamar o cara de covarde, medroso. Não podia colocar outra coisa. Mas ok, então. Já foi. Ah, eu não acho não. Tudo bem, não respeito a sua opinião. Não concordo com ela, mas eu vou respeitar. Eu gosto muito do primeiro, eu acho, reassistindo, eu tinha um apego emocional muito grande no segundo. Reassistindo o primeiro, eu achei ele muito mais coeso, talvez, assim, sabe? Muito mais redondinho. Você é tão redondinha, tão bem feita, tão firme. Sim, Eu achei ele concordo. assim, muito, muito bem feito. E uma coisa que eu gosto, que eu acho que talvez seja dos meus queridinhos em questão de viagem no tempo, é por ele ser bem simples, assim. Tem as complicações por falar, como que se explica, né, as coisas de viagem no tempo, mas acho que ele é bem simples. O doutor criou, como que faz? É com isso, você coloca aqui as datas, você vai, foi, Aí ele fala, você não pode interferir, porque ele sempre dá uns 2 motivos, assim, o doutor pra ele, né, você não pode ter contato com pessoas que vai interferir na sua linha do tempo, ou com você mesmo, no caso do 2, né? Porque isso talvez possa gerar um paradoxo, por exemplo. Ele sempre cita, nunca gera, porque ele sempre acontece, né? Ele sempre vai com outro lado, assim, que é um lado mais tranquilo, um lado mais leve, nunca vem naquela coisa de, vamos acabar com o universo. É sempre tratar sobre o assunto do Marte, uma coisa mais micro, né? E eu gosto disso porque vem de aquela coisa da aventura mesmo. Então é só se divertir, assim, durante a aventura que eles têm no filme. Eu acho que isso é muito legal. Eu gosto de como o filme compra isso e leva isso até o fim. Ele tem seus momentos
autoexplicativos assim, seus momentos palestrinhas. Mas são poucos e são curtos. Geralmente pra explicar uma coisa ali ou outra. Por isso que eu também gosto dele. Ele não é igual o Loki, o Kang. Dá um telecurso 2000 pro Loki. Pelo amor de Deus, sabe? Ele explica ali, vai falando, ó, ou acontece isso, a gente não pode fazer isso. E vai. E muito também, tipo, desse lance aventuresco, também tá presente nas referências do Emmett, né? Que ele cita o escritor lá, o Julius Verne, no terceiro, que escreveu clássicos, assim, de aventura. O filme vai muito nessa vibe, assim, de aventura. Putz, eu adorei o filme. Eu acho que o primeiro é o melhor, é o mais bem amarrado, mais coeso, mais interessante. Ele começa muito bem com um tom misterioso ali, né? Tipo, sem nenhum diálogo, só mostrando relógios e uns equipamentos doidos. Mas não me incomodou o Marty ser imprudente, sabe? Alguém chamar ele de covarde e ele ir lá e explodir. Porque pra mim era do temperamento dele ali, era fazer parte dele, parte da história. Então, como eu falei, acho que tinha muito a ver com o pai dele. Pode ter soado um pouco repetitivo pra algumas pessoas sem coração, sem alma, ranzinhas, sombrias, igual um dementador. Mas, pra mim, não. Gente, vamos lá. O filme não é ruim. O filme não é ruim. É o que eu falei aqui no começo. Tem que ter o mérito dele, até porque senão já teria sido esquecido. Não é um filme esquecível. É um filme nível Sessão da Tarde? É um filme nível Sessão da Tarde. E assim, por exemplo, a gente tende aqui, né? Falo nós três, quem escuta o podcast sabe. A gente gosta dessa coisa de explicação. Mas quando a gente fala de explicação, a gente tá falando do Loki. Que aí já passou a linha, já excedeu o limite, já, né? Acontece a mesma coisa quando eu assisti a Telecurso, um cochilinho. Eu falo, ai meu Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu gosto das explicações feitas pelo doutor porque elas são dinâmicas, sabe? Enquanto ele tá falando, ele tá mexendo em um monte de coisa e ele tá colocando. E aí você tá com. Ele é super imperativo, eu acho isso magnífico, eu adorei. Entendeu? Ele não para e você quer seguir, você quer saber o que ele tá fazendo, ele coloca o negócio aí, explode as coisas. Acho incrível. Mas eu comecei a contar e eu perdi as contas de quantas vezes no filme o Martin fala, doutor, eu estraguei tudo. Aí eu fico pensando, por quê? Será? 3 filmes. Aí ele entendeu nos últimos 10 minutos do terceiro. Mas vamos passar pano porque ele é um adolescente imprudente? Não gostamos de passar pano para adolescente. Se você é adolescente, não quero passar pano pra você. Ah, hipocrisia, já fui daí, não sou mais. Tô quase com 30, isso também é deprimente, então não vou passar pano pra adolescente. Falei, tô leve. Burro. Quem quer inventar outra coisa, inventar esse negócio, alguma coisa vai explodir lá, 2000, vamos salvar aqui. Agora tudo porque chamam ele de covarde. Mas tá bom, filme ótimo, gente, amo, sério, incrível os 3. Mas não gosto do Martin. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês sobre o 2 e o 3, mas antes, quero falar que o 2 foi lançado em 1989 e o terceiro saiu no ano seguinte, 1990. Inclusive, é uma coisa interessante que eles foram meio que filmados juntos, porque tem um trailer no final do 2, né? Vocês viram? Tem um trailer embutido no final do segundo filme, que é uma coisa interessante, né, de perceber. E todos eles foram dirigidos pelo Zemeckis, que é um dos criadores da trilogia, né, como um todo. E aí, assistindo o segundo, eu falei que eu sempre achei o segundo mais icônico, assim, pra mim, quando eu era menor, talvez seja pela coisa do futuro, eu não sei. Porque no 2 tem o futuro de verdade, que aí é 2015. Mas reassistindo, eu senti um pouquinho de vergonha alheia, assim, porque talvez seja os efeitos, ou talvez seja como eles pensaram, ou porque a gente já passou de 2015 e o futuro não é aquilo, assim, sabe? Então, sei lá, pensaram muito além do que realmente seria. E aí eu fiquei, nossa, sério? Que eles imaginaram 2015 assim? Ou a gente tá muito atrasado e não tá sabendo. Ou a gente não tá evoluindo e não tá sabendo. Mas eu entendo o que você quis dizer. E quando eu vi, eu pensei, não rolou isso. Mas que a ideia do skate flutuante é sensacional. Achei aquilo, mas eu acho que não tá evoluindo, não. Ou o filme tá muito errado, ou a gente tá meio na merda aqui. Não, mas fazendo um adendo ao que o Eduardo falou aí, vale falar que esse filme também tem a mão do Spielberg, né? Ele é produtor executivo nesse filme. Então esse tom aventuresco, que também o Spielberg manja de fazer, também tá presente aí. Toda a cara dele, né? A gente teria essa impressão também, ou quando a gente faz um filme aqui, tipo, de uma guerra futurística, o ano 2055, o ano 3000, quando chegar lá, e se a gente estiver discutindo
se a Terra é plana ou não, talvez a gente sinta um pouquinho de vergonha alheia com o que o filme mostrou, entendeu? Então, eu entendo, mas eu não senti não, porque eu relevei, porque era uma projeção das pessoas daquela época, né? Da época dos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90 ali, pensando em 2015, pensando muito tempo depois. Então, quando a gente faz alguma coisa, se a gente fala sobre futuro, sobre viagem no tempo, sobre alien, sei lá, qualquer coisa que tenta transcender um pouquinho, a gente sempre fala com base no que a gente tem, assim, que a gente conhece, né? Então, faz parte, nem sempre a gente acerta. E tem algumas coisas que ainda eles acertam, assim, mesmo que feitos de uma roupagem diferente, né? Tipo, o 3D ali do tubarão saindo ali da loja lá do cinema, né? Na verdade é do cinema, que é o tubarão. Tubarão 19, Tubarão 10. Isso, já é uma referência que é dando uma referência a Velozes e Furiosos, que tá no 10, entendeu? Os caras não tem mais o que fazer e não acabaram ainda. Pelo amor de Deus. O reconhecimento, tipo, facial, o digital para abrir a porta. Acho que algumas coisas, mesmo que não seja daquele jeito, algumas coisas ainda dá pra meio que encaixar, né? Mas eu gosto dessa parte, particularmente, do 2. Gosta, Tati? Eu gosto disso. Eu jurava que iria ser a parte que ela ia menos gostar. Ele ia meter pau. Gente, achei engraçado. Não, quando eu vi, eu falei 2015, eu falei, ih, alguma coisa tá errada, porque a gente tá em 2023 e tá muito parecido com 1985. Falei, não, alguém errou. Vai sair, tamo indo. Eu acho que é melhor, tipo, não colocar meta, não. Não colocar meta, que a gente vai ter tal coisa. Quando a gente chegar lá, aí a gente vê, entendeu? É isso, ela coloca a meta quando alcançar a meta. Eu ia perguntar agora sobre o 3, o que vocês acham do romance do doutor com a Clara? O que você acha, Thaís? Ai, ela atrapalhou muito, eu vou falar pra você, mulherzinha chata. Poxa, cara, o homem lá ia entrar no carro. Ela não gostou do romance? O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Não foi a parte favorita. Calma. Não, eu vou chegar nessa parte, não, sinceramente. O maior B.O. lá quase morreu. Aí deu cachaça pro doutor. Aí todo aquele rolezão pra conseguir entrar no carro. A mulher me aparecer no trem. Ei, meu tio. E depois fica de cabeça pra baixo. Fala, sério, querida, agora? Não podia ter vindo antes? Sabe, teve que pegar todo aquele rolê. Aí, tipo, não, a história é linda. A minha história, romance, sejam felizes pra sempre. Mas precisava. Falei, poxa, moça, eu aqui com uma pressão quando meu filho vai lá pro futuro, em nome de Jesus, que eu não aguentava mais aquela situação. Aí a mulher me aparece. Eu quis dar um socão nela, mas achei a história linda. Assim, gostei que eles ficaram juntos, os filhinhos, entendeu? É isso que ele já tava de idade. Eu pensei que não ia rolar essas coisas de criança, não. Mas rolou, né? Então, Deus abençoe. Aí achei bonita essas coisas, mas que ela achei era irritante, umas frescurinhas. Ai, ela falou assim, conta a verdade. Aí ele contou a verdade. Ela, ai, isso aí daqui, daí ele falou a verdade, tava indo pro futuro, não acreditou porque não quis, achei ela chatona na hora. Mas enfim, tudo terminou bem, isso que importa, mas ela atrapalhou bastante, não ajudou em nada. Do nada, eu tô aqui, me ajuda. Aí eu pensando, nossa, ele quer ir pro futuro, aí você quer ajuda pendurada no trem? Ah, chatona. Tudo bem, não respeita a sua opinião, não concordo com ela, mas eu vou respeitar. Falei, tô leve. Meu Deus. Eu gostei. Eu achei que era meio que um complemento ali pra história do Emmett. Ele era é um cientista meio solitário ali, né? Que tá sempre com a cabeça nas invenções e inventar uma coisa nova. Deram um parzinho romântico. A Clara, que também era das ciências. Da ciência, exatamente. Eu achei que eles formaram um casal muito bonitinho. Eu gostei. Não falei que era feio. Não, nem eu tô falando que você falou que o casal era feio. Tô falando que eu achei o casal muito bonitinho. E eu gostei da história. Acho que deu um plus ali pro final, entendeu? Que no 3 o conflito é o Marty voltar lá pra 1885, achar o Dr. Brown, achar o Doc e sair de lá. Mas aí ele arruma confusão. O Brown tá arruma um par romântico. Arruma a outra metade da laranja dele. Olha que coisa bonita. Eu senti quer dizer, na verdade, o Vingadores que tira a referência daí. Eu entendi a referência. Mas é tipo o Capitão América, depois de salvar o mundo, o que ele faz? Volta lá pra dançar com a amada dele. Exatamente. Todo mundo foi feliz pra sempre. Feliz pra sempre, é. Uma coisa que eu acho muito legal é... A Tati falou sobre isso no terceiro, né? Aquela coisa da urgência, na verdade. No primeiro rola bastante, que é aquela coisa... Fica tudo meio que pro final. Muitas coisas acontecem no final e fica muita... Acho que a edição trabalha muito bem nisso. Então fica aquela coisa de urgência, de... Cara, temos que resolver isso, porque tem que ir pro futuro e você meio que embarca nessa preocupação, assim, sabe? Então acho que isso que o filme faz bem. Eu gosto de como ele faz isso. Exatamente, eu ficava irritada, eu sofro por antecedência, eu queria ir pro futuro também, entendeu? E o povo ficava trabalhando, eu ficava, que ótimo! A personalidade do Emmett também contribui pra isso, né? Que ele é hiperativo, é um cientista, tá sempre falando, tá sempre nervoso, tá sempre agitado. Então acho que ele
ele agrava no bom sentido esse tom de urgência, sabe? De vamos. Ele é incrível. Eu também acho. Embarca. Melhor personagem pra mim. Concordo, você deu uma enaltecida nele, eu gostei. Eu concordo também. O Doutor é um ótimo personagem. E tem as cenas clássicas, né? Cena clássica do Marty tocando Johnny B. Good na guitarra ali no finalzinho do baile. Sim, muito boa. Muito bom. Muito boa Né? essa cena. Eu trouxe umas curiosidades pra gente debater aqui. Primeiro é que a ideia do filme veio quando um dos criadores, o Bob Gale, ele viajou pra casa dos pais deles, aí ele viu um álbum de fotos do pai na época da escola, e o pai era meio que presidente de turma, e aí ele ficou pensando de como seria, será que eu seria amiga do meu pai se a gente estudasse, se eu voltasse pra escola, por exemplo, assim, sabe? Foi daí que surgiu a ideia de um cara voltar pro passado e ser amigo de turma do pai dele. E ao mesmo tempo, que vem aí a parte da mãe, que a mãe ser muito recatada lá no presente, vamos dizer assim, e com aquela ideia de, na minha época eu não fazia isso, não fazia naquilo. Na verdade, ela fazia. Então, era bem danadinha a Lorraine, né? E aí... Bem danadinha. E aí ele juntou essas peças, meio que como se ele voltasse pro passado e tivesse que ajudar o pai, esse amigo do pai. Foi daí onde saiu a premissa da história do filme. E outra coisa, eu acho que o filme é tão importante, tão impactante, dá pra ver várias outras obras que têm um plot parecido ou que beberam da fonte de Volta pro Futuro. Por exemplo, esse lance de você voltar e conhecer seu pai 17 outra vez, do Zac Efron. Sim! Né? Total! É verdade. Rick Mori também, até pelo... Não é possível que seja só uma coincidência. Não é possível. Mori, o carro voador, o cientista, sabe? O cientista maluco, Um cientista na verdade, maluco. Só né? que no caso, o Rick é um bundão, né? O Rick é um otário. Ele é babaca pra caramba com o Mori. O Emmett Ele é não. bem babaca, é verdade. Ele é firmeza pra caramba. É verdade, mas eu acho que o Rick Mori bebe bastante da fonte. Pra caramba. Uma outra curiosidade, bem estranha, na verdade, é que a máquina do tempo não seria um carro, seria uma geladeira velha. Não sei como isso aconteceria na prática. Mas o carro é interessante, essa coisa dele precisar pegar uma velocidade, ele ter que atingir um lugar. E aí quando vai chegando e você fica pensando, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? E pum, sumiu. Acho que tinha que ser o carro mesmo. O que dá mais perigo pra viajar no tempo, né? Porque toda vez que eles vão pegar aquela 88 milhas lá, que acho que é 140, 160 km por hora, eles estão falando, se você não conseguir, você vai bater no prédio, o trem vai cair, sabe? Então tá sempre no limite. Exatamente. Então, É isso. deixa a gente ansioso também, fala, meu Deus, você tem que conseguir, tem que conseguir. É apreensivo, né? Eles trabalham bem nisso, na verdade. É uma trilogia pra se divertir, passar um fim de semana bem feliz. Você esqueceu Então, dos problemas. Exatamente. Às vezes a gente precisa. Sim. Então, é isso, gente. Assistam De Volta para o Futuro se vocês ainda não assistiram. Segue a gente nas redes sociais, @cafeinados3 em todas as redes sociais. Segue a gente aqui também, se inscreve aqui no YouTube, deixa o seu like, a gente precisa, compartilha com o seu amigo para também assistir aqui o nosso vídeo. E até a próxima. Beijão.